Olá! O final de ano chega com perspectiva de oportunidade de trabalho, é isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre a expectativa de contratação em Mato Grosso para esse período. Um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa e Análise da FEComércio mostra que no estado devem ser abertos 6.200 novos empregos, com o comércio correspondendo a 67% do total de postos de trabalho e o setor de serviços por 33%. E para a gente trazer mais detalhes desse cenário, é que recebo o diretor da FEComércio Mato Grosso, o Jodeon Sampaio. Jodeon, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouquinho das perspectivas para esse fim de ano, principalmente no que diz respeito à abertura de novos postos de trabalho aqui em Mato Grosso. Pelas pesquisas que eu observei, a expectativa para o nosso estado era muito positiva, é isso? Com certeza. Olá, Michele. Eu gostaria aqui, em nome do nosso presidente, José Venceslau de Souza Júnior, presidente da Federação do Comércio no estado de Mato Grosso, te agradecer pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre o comércio, o comércio mato-grossense, essa que a FEComércio, ela que é a casa, a casa do empresário, a casa do comércio dentro do estado de Mato Grosso. Então é muito importante para a gente falar, principalmente nesse momento agora, sobre essa perspectiva, como você mencionou, de mercado de trabalho, bem como também aquilo que a gente vem fazendo em prol do nosso comércio, Então, o mercado comercial no estado, ele está bem aquecido desde o princípio do ano de 2022. A gente vem com excelentes perspectivas, tem apresentado um resultado muito bom, inclusive um resultado acima da média nacional. E isso é muito bom para todo comerciante, para o estado de Mato Grosso. É esse aquecimento, Jodeon, que faz com que o comércio possa oferecer novas vagas de trabalho, assim como o setor de serviços também? Isso, na verdade, assim, primeiro a gente pega o que leva a esse entusiasmo, esse entusiasmo do empresário. Ele vem motivado primeiro porque a gente está chegamos aí ao final do ano, depois de 2 anos, sem nenhuma restrição. Outro fator é que, através das pesquisas desenvolvidas pela Federação, pelo Instituto de Pesquisa da Federação do Comércio aqui no estado de Mato Grosso, bem como a Confederação Nacional do Comércio, ela tem apontado que o grau de endividamento do consumidor aqui dentro do nosso estado, ele tem diminuído. E, ao mesmo tempo, isso aí acaba colocando mais dinheiro no mercado, a satisfação, aquela liberdade de compra, o poder de compra acaba aumentando. Um outro fator que nós temos aí, houve um acúmulo de datas comemorativas, A gente está em período de Copa do Mundo e também as festas, as comemorações de final do ano, tendo um foco principal ao Natal. Só para vocês terem uma ideia, estima que nesse período da Copa do Mundo será injetado no comércio local aqui, no mercado, algo em torno de 300 bilhões de reais. Então, já para o período aí de Black Friday, final de ano, serão mais 700 bilhões. Então, é um bom número para o nosso mercado, Então, graças a essa animação, vamos dizer assim, do mercado, esses números positivos, acaba então abrindo aí, vamos dizer, várias vagas temporárias, E a gente tem um bom número. As nossas perspectivas são que teremos em torno de 6.200.000 novos postos de trabalho temporário, para esse período de agora até o final do ano de 2022. Quando a gente pensa em trabalho temporário, Jodeon, ele pode se tornar um trabalho definitivo? O que pode influenciar nesse processo? Porque a gente vem numa perspectiva realmente de ocupar essa vaga de uma forma definitiva. Com certeza. Olha, primeiro é importante a gente lembrar o seguinte, que todo comércio hoje, fala do comércio, a gente sabe que outras áreas têm também, mas todo comércio hoje há um déficit muito grande nas contratações.
Hoje, qualquer empresa que você chega no setor comercial, né, principalmente as médias e grandes empresas, há um déficit muito grande nesse número de contratações. Imagina, então, avançando aí esse período dessas festividades. Então, o que a gente tem percebido também, embora uma boa parte dessas vagas não exige experiência, né, ou uma capacitação, mas essas vagas elas podem sim se tornar efetivadas, né? A gente tem alguns números, por exemplo, entre 2020 e 2021 houve uma efetivação algo em torno aí de 11%. Já 21 para 22 nós já tivemos um crescimento, né, em torno aí de 15% dessas vagas temporárias elas foram efetivadas. Agora, é sempre como eu falei, se há um déficit muito grande nesse número de pessoas para as empresas, essa pessoa numa vaga temporária ela vai estar sendo observada. Ela vai estar sendo observada o desempenho, a dedicação, o comprometimento dela com a empresa. É claro que a própria questão da capacitação isso influencia muito, né? Então é importante que essas pessoas que estão aproveitando esta oportunidade estejam atentos a essas orientações, né? Qual vai ser o grau de comprometimento dela com a empresa, né? Como eu já mencionei, a dedicação naquela função a qual ela foi contratada para desenvolver. A gente tem, pegando ainda dados da pesquisa que você citou, que foi feita pelo Instituto, dizendo o seguinte, que os maiores empregadores são o comércio e o serviço. Ao que se deve isso, Judeon? Por que o comércio tem uma parcela tão significativa no que diz respeito à empregabilidade das pessoas? Olha, na verdade, assim, você vê que hoje o estado de Mato Grosso, principalmente o estado de Mato Grosso, ele é um estado que não tem muitas indústrias, né? Embora a gente tenha visto, tem chegado algumas para cá, mas ele não tem um grande número de indústrias. Então, acaba que o comércio e serviços que estão caminham junto, ele acaba se tornando o maior empregador, né? Hoje você vê que a gente deve fechar esse ano de 2022 na área aí de comércio com em torno de 67% do número de empregados dentro do estado, né? Então é um número muito bom, né? E isso, claro que há uma diversidade muito grande, né, dentro do segmento comercial, né? E já na área de serviço ela emprega em torno de 33%. Muita coisa, com certeza. Judeon, você falava pra gente nessa perspectiva de tornar uma vaga temporária efetiva, sobre a importância de capacitação desse colaborador, que ele esteja atento ali a como ele vai desempenhar o seu papel nessa oportunidade que ele recebe nesse momento de fim de ano que temos as festividades. A FEComércio ela também atua no sentido de capacitar essa mão de obra para estar atuando no comércio? Com certeza, com certeza. Já nós até nesse ano, né, a Federação do Comércio, nós nos antecipamos com relação a isso, porque, como eu já falei, que a federação ela é a casa do empresário, né, mato-grossense. Então, a gente tem que caminhar ao lado desse empresário, a gente tem que auxiliar, tem que ajudar esse empresário. Então, nós lançamos no mês de outubro desse ano um dos maiores programas de capacitação no estado de Mato Grosso, gratuito, através do SENAC, né, o SENAC Mato Grosso. Nós lançamos essa ferramenta, né, que é 100% gratuito. São mais de 140 temas de cursos, sempre voltado para o comércio, sempre voltado para auxiliar os empresários locais. E ainda, dentro disso aí, nós colocamos, são em torno de 1.500.000 horas aula oferecido para a nossa população, né? Então a gente está hoje com umas ferramentas, né, que pode, vamos dizer assim, auxiliar o empresário, auxiliar essas pessoas que estão em busca de uma vaga de trabalho, né? Então a gente está ajudando, na verdade a gente ajuda de duas formas. Você vê que ao mesmo tempo que nós estamos ajudando o empresário na capacitação, na formação dessas pessoas, nós estamos também criando oportunidades para as pessoas que não conseguem se colocar no mercado de trabalho, né? Então a gente acaba capacitando as pessoas com uma grande vantagem, porque são, como eu falei, que são inúmeras
inúmeros temas de curso, de repente essa pessoa ela pode arrumar um trabalho temporário em uma determinada loja. Vamos colocar lá um assistente de caixa, por exemplo. Essa pessoa ela pode fazer um curso através da Federação do Comércio, no Senac Mato Grosso, e se tornar um vendedor, ela pode se tornar um gerente de loja, ela pode várias outras atividades, né? Então, assim, é um curso 100% gratuito, ele vai atingir todo o estado de Mato Grosso, né? Nós não temos o Senac em todas as cidades no estado de Mato Grosso, mas nós temos nas cidades polos, e aquelas cidades mais próximas, essas pessoas elas podem estar direcionando a essas unidades, fazendo as suas inscrições, ou até mesmo ela pode fazer esse curso online. Então não tem como hoje a pessoa chegar e falar, olha, não tem como eu fazer porque é difícil, né, o acesso. Então praticamente quase todos esses cursos a gente tem eles também online. Jodeon, a gente está falando de uma boa perspectiva para esse ano de 2022 justamente porque a gente teve aí uma abrandada no que diz respeito à pandemia de Covid-19, como você disse, um ano sem restrições, mas a gente vem vivenciando desde essa segunda quinzena de novembro um aumento dos casos. Isso preocupa o comércio por conta da circulação dessa nova subvariante? Não, assim, a gente tem que, na verdade, se preocupar, mas assim, nós não temos números ainda que dá para a gente entrar em desespero, né? É claro que no princípio, lá em 2019, quando se falava em variante, a gente não imaginava que poderia tomar uma proporção tão grande, e nós sabemos que se houvesse uma preocupação, né, maior naquele período, certamente talvez não teria tomado uma proporção tão gigantesca como foi, né? Mas hoje a gente percebe que já a realidade é diferente, né? Então, mas não temos números ainda assim que dá para a gente preocupar e que isso possa vir intervir nessa perspectiva de mercado que a gente está tendo. Quando a gente pensa nessas vagas temporárias, Jodeon, existe aí uma atividade ou um segmento que prevaleça no número de oferta de vagas? Como que funciona isso na prática? Com certeza, hoje o setor de mercado é o que mais emprega nessa época, né? Nesse período, né? A gente vê que é um mercado muito amplo e ele leva aí em torno de quase que 50% destas vagas, né? Uma estimativa quase que 50%. Um outro setor que alcança bastante também, o setor de confecções, roupas, calçado, perfumaria, esse abrange uma grande parcela, né? Então eu creio que algo em torno de uns 30%, 25% a 30%, e os demais fica para vários outros segmentos. Como você disse, a gente se aproxima do Natal, uma data que tem aí como marca a troca de presentes, então as pessoas vão às compras e aproveitam esse momento para presentear com muito carinho aqueles que são caros para ela. Qual que é a dica que você deixa para a gente, Jodeon, para esse momento de compras? Porque o brasileiro tem uma mania, né? Ele deixa tudo para a última hora. A nossa recomendação é que a pessoa sempre procure o comércio local, né? Comércio local, vamos valorizar o comércio local, ainda que você compre pelo e-commerce, nós temos também hoje e-commerce local aqui, né? Por exemplo, a nossa própria federação, FEComércio, nós temos o FEShop, que é uma ferramenta que o próprio comerciante tem e que as pessoas dentro do nosso estado podem comprar daquelas empresas que estão através dessa plataforma da federação, que é o FEShop. Então, assim, mas a nossa orientação é sempre que as pessoas ficarem atentas, né, pesquise, valorize o comércio local, né, porque esse valor, que você vai estar investindo, ele vai ser revertido aqui dentro e o dinheiro vai circular dentro do nosso estado. Quais são as perspectivas para o ano que vem, Jodeon? A gente está aí numa mudança de governo, a gente tem todo um novo cenário se desenhando. O que a FEComércio espera para Mato Grosso em 2023? Olha, as perspectivas a gente tem que ser sempre positivas, né? Sempre melhores, mas o momento ele requer bastante atenção, né? A gente fica um pouco preocupado com o cenário que vem
aparecendo nos últimos dias, mas as perspectivas nossas são as melhores, né? Como a gente trabalha sempre em cima de números, né? Então a gente tem números até dezembro, né? Então a partir de janeiro uma outra situação. Então a gente crê que vai ocorrer o melhor, né? A gente tem que pensar positivo e que nós não vamos ter tanto problema, né, porque o povo brasileiro é um povo trabalhador, é um povo guerreiro, é um povo que se esforça, né? E a gente não quer perder essa situação que a gente está vivendo hoje, porque a gente está vivendo uma fase excelente, né? Se você pegar os números que a gente tem aqui, que a gente tem falado, isso é resultado de algo que vem sendo plantado ao longo dos anos, né? Então as perspectivas são excelentes. A gente já recuperou o que a gente perdeu no período pandêmico, Julião? Olha, se você pegar, eu creio assim, falando do nosso estado, sim, dentro do nosso estado, Mato Grosso, sim, hoje a gente já recuperou bastante, tanto como já mencionei aqui, se você for verificar, a maioria das empresas tem um déficit de funcionário. Então, se tem essa deficiência, por quê? Porque o faturamento está bom, porque o mercado ele está circulando, né? O produto está circulando, então ele está assim recuperado. Estamos de volta e hoje o papo proporciona a você um passeio por um dos pontos turísticos de Chapada dos Guimarães, o Complexo de Cavernas Aroejari. A Fazenda Água Fria, a 40 quilômetros de Chapada dos Guimarães, abriga a caverna Aroejari, maior formação de arenito do Brasil. São 1.550 metros, divididos em 3 salões. O principal, o do chuveiro, e o dourado, que permite acesso apenas em alguns meses do ano, uma vez que a passagem fica coberta por água. O local era utilizado por indígenas da etnia Bororo para rituais fúnebres. Não sem razão, Aroejari significa descanso das almas. Quando morria um da aldeia deles, eles traziam os restos mortais numa urna e vinha a riqueza, que era o ouro, junto. E colocava nessas fendas aqui dentro das cavernas. E quando o homem branco descobre a caverna, sabia que na onde eles colocavam essas urnas tinha o ouro e foi retirado daqui. Mas isso foi antes de nós ainda, muito tempos atrás. No interior da Aroejari não há incidência do sol. A diferença de temperatura é nítida. O vento também é muito presente. A caverna é visitada há pelo menos 19 anos. É a nascente do Buritizal que fornece a água que forma um lago dentro da caverna. Uma forma de vida curiosa do local é o musgo fluorescente, que dependendo da luz que recebe, muda de cor. Essa conexão com ancestralidade, né? A guia explicou a gente muito bem sobre como é a caverna, o que teve aqui antes da gente vir. Então é um local que foi de muita conexão, uma energia muito boa e estamos muito felizes de estar aqui. A fazenda possui ao todo 15 cavernas, mas apenas 3 delas são exploradas turisticamente. Os turistas também podem desfrutar da caverna Kyogo Brado. O nome significa ninhagem de pássaros. As rochas esculpidas lembram a arquitetura de antigas catedrais. Diferente da Aroejari, a Kyogo Brado permite a travessia. São 270 metros de comprimento e 35 metros de altura. O ponto turístico começou a ser explorado em 2013. A terceira caverna, Pobejari, foi descoberta mais recentemente com a ajuda de um morador local em 2018. O nome significa morada de água. É uma das poucas cavernas de 2 bocas do Brasil. Conta com 200 metros de comprimento. Ela também não permite a travessia. No interior da caverna é possível ver o musgo amarelo, que lembra ouro, e também o musgo branco, que lembra prata. Esse fenômeno se dá pela presença de gotículas de água. Outro atrativo do complexo turístico é a Lagoa Azul. A beleza da gruta é um espetáculo à parte. O banho não é permitido. A sensação de paz e bem-estar é certeira.
O azul fica ainda mais evidente quando o sol incide. O fenômeno é visto às 3 horas da tarde. Antes, somente a partir de meados de maio. No entanto, desde 2020, houve uma antecipação para o mês de abril. O local recebia, antes da pandemia, uma média de 7 mil turistas por ano, vindos principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso. Canadenses, americanos, japoneses, franceses e italianos também conheceram o complexo. A pandemia reduziu as visitas em 70%, mas medidas sanitárias para garantir a segurança de quem visita o local foram garantidas. Se você gosta de contato com a natureza, não pode perder essa programação. Esse percurso de trilha, agora na época de chuva, ele dá 7 quilômetros. E na época da seca, ele dá 8, porque a caverna Aroejare, ela seca até o meio. Então, quando ela seca até o meio, a gente pode entrar em torno de 750 metros dentro da caverna. E daí volta, então ela vai aumentar 1 quilômetro, e daí dá 8 quilômetros de trilha. Ela é uma trilha fácil de fazer, mas as pessoas que elas não estão assim acostumadas a fazer trilha, que elas próprias elas já falam para nós, a gente quer ir voltar de transporte, que a trilha é bem pequena, que é uma trilha de 2,5 km de trilha que a gente faz, que é na parte de cima lá. O complexo é considerado o mais completo no ramo do ecoturismo. Isso porque está numa área de cerrado, mata ciliar e um divisor de águas. Um determinado local marca a mudança da corrente de água, sendo que uma parte dela corre para o norte e a outra para o sul. Há pelo menos 4 nascentes na Fazenda Água Fria, que possui 1.470 hectares. Deste total, 800 são destinados à exploração turística. Em média, 100 pessoas tiram o sustento do ponto turístico. Quando eu comprei essa área aqui, eu nem pensei em turismo. Inclusive essa fazenda eu vim vender para outra pessoa e acabei comprando. Mas depois, com o passar do tempo, vi que o turismo realmente era uma coisa que é muito lucrativa. E aí eu comecei a explorar o turismo aqui na caverna. E hoje, graças a Deus, estamos aí. 24 anos já que nós estamos aqui mexendo com turismo aqui. As formações rochosas são muito presentes em todo o trajeto. A Pedra do Equilíbrio, a Casa de Pedra e a Pedra da Balança são esculturas de beleza excepcional. A flora é rica em plantas medicinais e a fauna guarda grande diversidade de espécies. É difícil acontecer, mas assim, eu já vi anta aqui, o porco do mato, já vi bastante também. Eu já vi onça também e já vi cobra também. Dentro do cerrado é o risco maior. Na trilha é uma prevenção que a gente faz, porque se ela estiver na trilha nós vamos conseguir visualizar ela. Outra parada obrigatória é o mirante. São 800 metros acima do nível do mar. Do ponto, é possível observar Cuiabá e o Morro de Santo Antônio, além dos belos paredões característicos de Chapada dos Guimarães. A gente gosta muito desse ambiente de chapadas, né, de parques. E aqui, quando a gente viu internet, né, cachoeira, a gente se apaixonou, eu quis vir conhecer, ver de perto isso aqui. E estamos gostando bastante. É permitida a entrada no complexo turístico todos os dias, das 8 às 14 horas. Não tem como explicar a sensação de você ver tanta beleza que a gente tem aqui no nosso estado para a gente estar conhecendo, desfrutando e aproveitando, né, que Deus preparou para a gente aproveitar. E por isso que eu falo para vocês, vale a pena vocês conhecer as cavernas do Brasil e fora do Brasil também. Flor da Índia Ecotrip oferece passeios incríveis nas cidades e atrativos turísticos de Mato Grosso em trilhas, cachoeiras, turismo aventura, vivências culturais, espirituais e gastronômicas. É o melhor custo-benefício para viver uma experiência inesquecível em suas férias ou no final de semana. WhatsApp 65 99988 1240.
Para encurtar distâncias, aproximar pessoas, conectar histórias e melhorar a qualidade de vida, o governo de Mato Grosso realiza o maior pacote de infraestrutura do país. É isso mesmo, o maior pacote de obras de infraestrutura do Brasil. São 2.500 quilômetros de asfalto novo, 1.900 quilômetros de asfalto recuperado e 153 novas pontes de concreto que já estão melhorando a vida de muita gente. O governo de Mato Grosso viabilizou obras da primeira ferrovia estadual do país, a nossa ferrovia, que vai dar um salto no escoamento da produção. Também trouxe uma solução inovadora para os problemas das BRs 163 e 174, resolvendo uma questão que há muito tempo é aguardada por todos que produzem e precisam se deslocar por todas as regiões do estado. Com esse trabalho, Mato Grosso irá reduzir distâncias e dar prosseguimento em nosso desenvolvimento. Afinal, onde tem infraestrutura, tem progresso. Por isso somos o estado que mais cresce na produção industrial. Governo de Mato Grosso. E eu quero te lembrar que o Papo com Ela fica disponível também no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Caso queira rever o conteúdo exibido, basta ir até lá. O Papo também está no Facebook e no Instagram. Siga, curta, compartilhe e comente o nosso material. Um pedido de namoro pode vir acompanhado de grandes gestos apaixonados e alguns outros mais burocráticos, como a proposta de assinar um documento confirmando que o relacionamento é um namoro e nada além disso. Mas apesar de não parecer nada muito romântico, o documento pode servir como um instrumento, por exemplo, de planejamento financeiro e evita dores de cabeça no futuro. Mais do que uma tendência, o contrato de namoro tornou-se realidade. Segundo dados do Colégio Notorial do Brasil, o contrato de namoro cresceu 228% no país entre 2016 e 2021. Só no começo deste ano, o número já se iguala ao de 2016. Segundo esta advogada, normalmente quem faz contrato de namoro são pessoas com patrimônios volumosos ou mais velhas, que já passaram por outros relacionamentos. Contrato de namoro, na realidade, é quando o casal, que nós falamos de namorados, eles querem não fazer uma confusão patrimonial. Geralmente, são casais que têm um patrimônio, eles querem deixar bem claro que aquela relação é um namoro e não a união estável. Por quê? Nós sabemos, nós vivemos hoje num momento assim de evolução, que antigamente o namoro era, o meu namorado vinha na minha casa, aí ele ia embora. Então mudou um pouco esse conceito de namoro. Geralmente a namorada fica mais tempo na casa do namorado, o namorado fica mais tempo na casa da namorada e acaba tendo essa confusão. Às vezes um pensa que está namorando e outro pensa que está em união estável. Então, por isso que surgiu essa busca do contrato de namoro, para diferenciar. Na prática, o contrato de namoro pactua que a relação não passa de um relacionamento amoroso, sem interesse em viver em uma união estável, e que o regime dos bens daquela relação será o de separação total. União estável, eu tenho uma relação duradoura, com o intuito de construir família. Ali, ambos o casal ele tem direitos sucessórios, patrimoniais, eu buscar alimentos, se for o caso, pensão, herança. Então essa é a diferença. O namoro, por mais que parece que nós vivemos numa união estável, mas nós somos só namorados. Mas é preciso cuidado. A especialista esclarece que o contrato de namoro não é suficiente para que a relação não seja configurada como união estável. Nós temos, na questão jurídica, doutrinadores que ele acredita que o contrato de namoro é um mero procedimento sem validade. Porém, nós temos juristas que veem o contrato de namoro como uma solução. Por quê? Nós sabemos que mais acontece são pessoas querendo burlar uma situação. Às vezes, o casal ele vive em união estável, há muito tempo, e de repente um dos resolve fazer um contrato de namoro porque alguém falou, olha, você está vivendo em união estável. Aí ele vai fazer esse contrato de namoro para
querer burlar essa situação. E como que eu vou resolver isso? Aí entra o judiciário. Porque às vezes, tanto o homem, tanto a mulher, né, eles às vezes são envolvidos pela situação, vai lá de uma forma coagida emocionalmente, não, nós temos que assinar esse documento, né, a gente vive em namoro, na união estável, eu vou assinar aquilo lá. Aí daqui 1 mês ou 2, aquele que projetou aquilo lá já pede a separação. Como que eu vou provar? Eu tenho como anular isso aqui? Claro, o judiciário vai analisar cada caso, ele vai analisar e sim, se teve uma coação, eu não tinha o desejo de ir lá fazer esse contrato de namoro, com certeza o judiciário vai fazer uma autoanálise. Por isso que a gente acaba falando, procura um advogado para que ele possa te orientar até mesmo nessa situação. Além do contrato, uma boa conversa pode tornar a relação muito mais tranquila. Deixar claro desde o começo o que se espera no relacionamento evita desgastes desnecessários. Alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Professor Honório Rodrigues de Amorim, em Várzea Grande, lançaram o livro Identidade, Eu Mesmo Faço a Minha História. Uma oportunidade de mostrar o quanto o protagonismo estudantil faz a diferença e serve como exemplo aos demais estudantes. O livro conta com a autoria de 16 estudantes. A obra, intitulada Identidade, Eu Mesmo Faço a Minha História, foi totalmente produzida e escrita por eles e trouxe conexão entre professor e aluno. Reunimos a área de linguagem, professora de língua portuguesa, professora de educação física, professora de inglês, de arte. E nós fizemos um projeto, e esse projeto nós começamos a pensar como é que nós trabalharíamos isso com os alunos, como é que a gente enxerga esses alunos, trabalhar na perspectiva da escuta desses alunos. E aí nós pensamos na produção de um livro. Lógico que não é uma produção fácil, não foi uma produção fácil, porque para a gente chegar nesse resultado final, nós tivemos que lidar primeiro com a questão de como chegar nesse aluno, como a gente virar a chave de acesso para esses alunos, E aí, a partir do momento que nós começamos a fazer as dinâmicas, fazer o trabalho de escuta, fazer o trabalho das cirandas de diálogos, nós partimos para o segundo passo, que foi a questão da escrita, que é o processo mais árduo, porque a escrita, ela é solitária, ela é individual, ela é complexa porque se fala de si. E quando a gente fala de si, da gente mesmo, é bem complicado, é doloroso às vezes, Mas eu acho assim que a turma, ela evolui muito nesse processo, eles começam a enxergar o colega, enxergar o outro. É diferente daquele momento inicial, E quando eles pegam esse livro na mão, quando o processo, que a gente não fala que é um processo terminado, esse é um gesto de término apenas, porque assim, tudo continua, eles começam a vislumbrar a vida de uma outra perspectiva. Inclusive pensar que esse material que eles produziram, é um material que vai ajudar os outros colegas. O livro foi confeccionado através da disciplina Trilha de Aprofundamento da Linguagem, Empoderando Identidades. Quando as professoras da área de linguagem começou a desenvolver esse projeto de buscar entender a identidade, a realidade, a história dos nossos alunos, fez aproximar mais nós, educadores, deles, no sentido que eles são protagonistas das suas próprias histórias, no sentido que as histórias deles têm muito desafio, muita superação, e aproximou nós dos alunos e fez com que ele se reconhecesse também e essa interdisciplinariedade dos professores em trabalhar com eles para diminuir o medo deles poderem escrever da sua própria história, conseguiu diminuir talvez o quesito de disciplina, de desrespeito, talvez quando tinha no início do ano com os alunos. O trabalho envolveu diversas disciplinas. Nas aulas de inglês foram criados textos que estão disponíveis no livro. Na disciplina de educação artística, os alunos criaram bonecos de massinha de modelar. Eles teriam que fazer bonecos identificando ele mesmo
e com as características que a pessoa, ao olhar aquele boneco, perceberia que se tratava daquela pessoa, né? E foi bastante interessante. Nas aulas de educação física foram trabalhados dinâmicas referentes ao eu interior, na construção da autoimagem. A construção da autoimagem, a gente trabalhou com a árvore genealógica, então eu fiz toda a parte que foi de dinâmica para a construção do que eu ia escrever. Então eu tinha que ter um conhecimento de mim mesmo para mim conseguir passar para o livro isso. A proposta dos professores em buscar nas gavetas da própria existência sentimentos que estão guardados desde a infância mexeu com o aluno Carlos Eduardo. No início foi bem difícil para mim, porque eu não queria fazer a redação, ainda mais falar sobre mim mesmo, né? Porque falar sobre mim mesmo, como a Anne falou, é bem difícil você se expor para todas as pessoas. Mas com os puxão de orelha das professoras, com os incentivos deles, mas por meio ali do livro a gente vai se abrindo mais, vai conseguindo escrever e vai conseguindo se expor mais, né? Para a estudante Anne Gabriele, o livro representa um legado que a turma deixa para a escola. Foi um resultado incrível, eu amei muito, fiquei muito orgulhosa tanto de mim quanto de todos os alunos e professores, porque querendo ou não, o caminho foi difícil e eu achei que o final não ia ser um resultado tão bom. Só que eu vejo que todo o esforço que a gente teve, que a gente fez, valeu a pena. Tanto o livro físico em mão ali, quando a gente viu, foi algo emocionante. A nossa noite de autógrafos também foi algo surreal, foi uma noite incrível. O legado que a nossa sala está podendo deixar aqui na escola também é perfeito. A ideia é que o livro fique disponível também na versão digital. Colocar este livro em uma plataforma digital que a gente já está criando, um blog, e os alunos vão continuar ele alimentando pós-dia para falar continuidade, mostrar um pouco das fotos, das entrevistas, das noites de autógrafo, dentro dessa página que a gente está criando. Então vai continuar sendo alimentado com as propostas, com tudo que ocorre na escola e vai ter o livro também disponibilizado lá na página para que outras pessoas possam ter acesso. Esse estereótipo que nós temos nos nossos alunos, o aluno não sabe ler, o aluno não sabe escrever, o aluno não sabe interpretar, mas de repente quando você lida com a história de vida de cada um, com as perspectivas, com os sonhos de cada um, você começa a entender, né? E isso traz um efeito de sentido para a sala de aula, traz um efeito de sentido para a própria unidade, para a própria escola e para eles mesmos, porque quando eles pegam esse material na mão, eles começam a ver a história deles ali, a história que nunca foi contada, a história às vezes que é negligenciada, mas aquele momento quando eles têm essa história, esse livro nas mãos, eles começam, eles e nós, alguma coisa mudou com eles e com a gente também. Começou a campanha para o envio de cartas ao Papai Noel dos Correios. Há mais de 30 anos, o projeto faz com que alunos de escolas públicas e crianças em vulnerabilidade social participem do processo natalino por meio do incentivo à escrita. A produção das cartinhas ocorre em todo o Brasil e pode ser entregue até dia 16 de dezembro. O Bom Velhinho recebe milhares de cartas por ano e, para atender aos pedidos, ele conta com uma ajuda toda especial. A campanha Papai Noel dos Correios, que há 33 anos faz o Natal de milhares de crianças mais feliz. Já estou fazendo a leitura das cartinhas, separando as cartinhas e pedindo também para os padrinhos e madrinhas adotarem as cartinhas, porque nós temos muitas cartinhas, estamos com mais de 8.000 cartinhas já. E são variados os pedidos, desde cesta básica, lápis, material escolar, material de higiênico para casa. Então são vários, remédio para os pais, para as mães. Então são variados. Então os padrinhos e madrinhas que lerem as cartinhas vão se sentir sensibilizados e vão ajudar o Papai Noel dos Correios. As cartinhas são escritas por crianças de todo o país. São postadas no blog noel.correios.com.br e colocadas fisicamente nas agências do correio de suas cidades. Qualquer pessoa pode adotar uma. Tudo começou com as cartinhas chegando nos correios e os próprios funcionários adotavam. Só que foi crescendo, foi tomando uma proporção tão grande que hoje nós já atendemos mais de 1 milhão de cartinhas, né? Como que funciona?
nós temos 2 linhas de trabalho, que são aquelas cartinhas oriundas de escolas, creches, né? E cartinhas avulsas que a criança deixa na sociedade, nas agências dos Correios, perdão. A gente cadastra todas essas cartinhas e deixa disponível. Nós temos também 2 linhas de adoção, que é a linha virtual, através do nosso blog, que é blognoel.correios.com.br. Lá você tem acesso, você faz um cadastro, você visualiza todas as cartinhas que estão disponíveis, você marca lá, adota uma, você compra o presente e entrega nos Correios. Tem a cartinha avulsa que fica na agência, que é a cartinha física. Então você vai lá, você lê a cartinha, você separa, né, porque não tem limite de quantidade, você leva, compra o presente, coloca a cartinha junto com o presente e entrega nos Correios. E a sociedade tem até o dia 24 para adotar e entregar os presentes. Mas a gente pede para ser antes, né, para dar tempo ao Papai Noel conseguir entregar antes do Natal. Porém, chegou depois do Natal, a gente continua entregando. Enquanto houver presente, os Correios vão estar entregando. Esse ano ainda dá tempo de fazer uma criança feliz. Pessoas souber a magia do Natal, que é fazer a doação e dar o presente, fazer uma alegria numa criança, tirando o sonho dela do papel, é uma magia muito grande. Só o Natal faz isso. Feliz Natal para todos! Se você tem condições, ajude a tornar o Natal dessas crianças mais feliz, adotando uma cartinha. O Papo com Ela está chegando ao fim. A você que permaneceu comigo até agora, meu muito obrigada. Você pode sempre nos ajudar a fazer o Papo com Ela mandando a sua sugestão para as nossas entrevistas e também reportagens. Basta mandar mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 65 99992 1038. Siga o Papo no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Tenha uma excelente semana, a gente volta no domingo que vem às 6 horas da tarde aqui na TV Cidade Verde e eu espero a sua companhia. Um beijo e até lá!